Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de Axis com VBA. Nessa videoaula nós vamos tentar aí resolver o problema do Jefferson, tá? O Jefferson tem o seguinte problema, ele mandou no meu e-mail o seguinte, ele tem os dados dele numa planilha de Excel, nesse formato, ele pretende vincular, pelo que eu entendi, vincular essa planilha no banco de dados do Axis e fazer uma consulta para que os dados sejam apresentados nesse novo formato, tá? A solução que eu encontrei aqui mais rápida, né, foi a criação de uma tabela para que esses dados fossem gravados no formato tratado. Tá? Vou chamar isso aqui de formato já tratado. Como é que nós vamos fazer isso? A primeira coisa que nós vamos fazer é vincular a tabela de Excel que ele tem, a planilha Excel que ele tem, no nosso banco de dados Axis. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em dados externos, tá? Excel. Eu tenho três opções. A primeira opção, eu vincular criando uma nova tabela, tá? Então, eu vou copiar todos os dados da minha planilha Excel para uma nova tabela dentro do Axis. Nessa opção, qualquer alteração que eu fizer lá no Excel não vai refletir dentro da minha tabela do Axis. A segunda opção é eu copiar os dados da minha planilha de Excel para uma tabela já existente no meu banco. Também não vai, as alterações que eu fizer posteriormente lá no Excel não vão refletir aqui no meu banco de dados Axis. E a terceira opção aqui vai ser a vinculação, tá? Aqui eu vou estar consumindo os dados da minha planilha Excel. Qualquer alteração que fizer na planilha Excel vão ser refletidas aqui dentro do Axis, tá? Então nós vamos utilizar aqui esse formato de vinculação. Então vamos procurar aqui a planilha. Eu criei uma planilha teste. Essa planilha possui os dados no mesmo formato que o Jefferson mandou aí no meu e-mail, tá? Então nós vamos fazer aqui a vinculação. Deixa eu dar um OK. Ele vai perguntar o seguinte, a primeira linha como título da coluna, OK. Eu vou chamar essa tabela de formato atual, tá? Para ficar mais fácil da gente identificar. Então eu criei aqui uma tabela vinculada a uma planilha de Excel. Vamos abrir. Então ela está aqui com os dados que estão apresentados lá na planilha do Excel. Qualquer alteração que fizer na planilha vão ser refletidas aqui. Tá? Então deixa eu fechar aqui, salvar. Vamos abrir aqui a planilha do Excel. Então está aqui a planilha de Excel aberta. Vamos fazer uma alteração aqui. Vou colocar esse novo código, salvar. Vamos abrir aqui no Axis para ver se realmente funcionou. Bom, então está aqui. A alteração que nós fizemos lá está refletida aqui. O próximo passo é o seguinte, o Jefferson ele quer que os dados sejam apresentados nesse formato, okay? Que eles sejam organizados nesse formato. Pelo que eu entendi, ele está tentando fazer uma consulta. Tá? A consulta, pelo que eu andei verificando aqui, ela não é tão simples assim de se fazer para que os dados sejam organizados no formato que ele deseja. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar esses dados desse formato, vou converter no novo formato e salvar numa nova tabela. Para isso, nós vamos aqui criar uma nova tabela. Tá? Vou chamar ela de novo formato. Tá? Novo formato. E aqui, campo 1. Ele é do tipo número. Ok? Então, está aqui criada a nossa tabela. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses dados aqui, organizar e salvar aqui nessa coluna, certo? Aí como é que nós vamos fazer isso? Eu criei aqui uma função, na verdade eu adaptei uma função aqui que eu já tinha, fazendo a leitura da tabela, dos registros da tabela no formato atual e transformando ela no novo formato. Então, a função já está aqui. Eu vou executar só para a gente verificar se vai funcionar. Tá? Depois eu explico como essa função trabalha. Então vamos lá, apertar o play aqui. Vamos verificar se já funcionou. Abrir aqui no formato. Olha aí, os dados já foram gravados aí no formato sequencial
como é a necessidade, pelo que eu entendi, a necessidade do Jefferson. Vamos excluir aqui, fazer aqui uma exclusão. Pessoal, vou criar aqui uma mensagem de confirmação aqui. Conversão executada com sucesso. Vamos executar novamente aqui. Então, conversão executada com sucesso. Vamos verificar na nossa tabela. Atualizar aqui a tabela. Então, estão aqui os dados. Bom, pessoal, então, como vocês viram aí, a nossa função reorganiza os dados. E aí eu vou explicar para vocês mais ou menos como ela funciona, tá? A primeira coisa que eu tenho aqui, a primeira variável que eu tenho, é uma variável que nós já trabalhamos em outras videoaulas, tá? É a variável para que eu faça a conexão com o banco de dados, tá? Para abrir o banco de dados. A segunda variável que eu chamei aqui de leitura de dados é uma variável onde eu vou fazer o armazenamento dos dados lidos lá na tabela no formato atual. Então eu vou ler os dados na tabela, leitura de dados na tabela formato atual. E aqui é uma variável do tipo recordSet, onde eu faço a gravação dos dados na nova tabela, certo? A terceira variável aqui, a nossa variável de consulta SQL, tá? A quarta variável, aliás, a quinta variável é uma concatenação aqui de todos os dados lá que foram lidos. Então eu vou fazer a leitura de todos os dados constantes lá no campo da tabela 1, tá? Da tabela do formato atual, concateno todos eles aqui. E tem uma sexta variável que é um array. Eu vou criar um array de dados aqui, fazendo a recomposição, tá? A reorganização dos dados para posteriormente gravar. Então vamos lá. Para minha variável leitura de dados, eu passo, aliás, para minha variável banco de dados, eu passo o banco de dados atual, tá? Para minha variável consulta, eu passo aqui a minha consulta SQL, que eu vou fazer lá na tabela formato atual. Então eu estou indo selecionando o campo 1 da tabela formato atual. Vamos abrir ela aqui. Então, o campo 1 da tabela formato atual. Então eu vou fazer a seleção desse campo aqui. Então está aqui. Na minha variável leitura de dados, eu estou fazendo aqui, eu estou passando aqui a minha consulta, tá? Eu estou abrindo aqui, gravando os dados da minha consulta. Ok? Então, eu estou criando aqui as informações, fazendo a leitura das informações e gravando aqui na memória do Axis para que eu possa reutilizar. Ok? Na minha variável gravação de dados, eu estou abrindo a minha tabela novo formato. Tá? Eu estou simplesmente abrindo a tabela novo formato para que eu possa inserir os dados nela, para que eu possa gravar os dados nela. Então, primeiro, nós vamos fazer aqui o trabalho com os dados lidos, tá? Fiz a leitura dos dados e aqui eu estou fazendo o tratamento deles. Como é que eu faço esse tratamento? Vou só colocar aqui um ponto de interrupção para a gente executar o código. Quando eu mando executar o código, eu estou indo na tabela, faço a leitura e aqui concateno todos os dados, tá? Eu estou concatenando todos os dados do campo 1 nessa minha variável aqui, dados concatenados. Olha, observem aí. E eu estou separando cada um dos dados com uma vírgula, tá? Concatenando com uma vírgula. Eles estão separados aqui por vírgula. Aqui embaixo, eu estou eliminando a última vírgula. Quando eu faço essa concatenação aqui,
eu estou criando adicionando uma vírgula depois do 1240 lá. Então, aqui embaixo eu elimino essa vírgula porque ela não vai ter utilidade para nós, ok? Então, eu tenho aqui os dados já sem a última vírgula. E aqui embaixo eu crio uma array de dados, tá? Esse array de dados, eu reorganizo esses dados em uma ordem possível de fazer a gravação lá na nova tabela, ok? Como é que eu faço isso? Olha, como eles estão separados por vírgula, eu crio esse array utilizando a vírgula como um ponto separador. Então, cada um dos dados que estão separados por vírgula vão ser considerados como um novo registro aí dentro da nossa tabela. Tá? Estou tentando explicar para vocês da forma mais simples possível. Finalizado esse processo, o próximo é o seguinte: eu vou fazer um loop. Tá? Esse loop eu vou fazer dentro de todos os dados que foram lidos aqui. Então, os dados foram armazenados nesse array. Então, eu faço um loop do registro 0 até o último registro do array. Tá? Então, são 7 registros, tá? Então, eu faço esse loop. Depois que eu faço esse loop, aí sim eu gravo aqui os dados dentro da minha nova tabela. Mas antes de gravar, eu estou verificando se esses dados já existem. Tá? Então, eu faço uma contagem na tabela do campo 1, na tabela novo formato, onde o campo 1 é igual ao primeiro registro. Tá? Se a contagem for 0, eu gravo os dados. Se a contagem for diferente de 0, eu pulo para o próximo passo. Então, vamos testar aqui. Então, deixa eu dar o play aqui. Então, ele foi no primeiro, que era o 1200 e... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha aí, o 1250, ele foi lá e gravou. Vamos para o próximo. 1254. O próximo. 1230. Então, ele está pegando aqueles dados que eu criei que eu organizei dentro de um array e está gravando na nova tabela já de modo organizado. Após a execução desse processo, ele vai confirmar, deixa eu tirar aqui o ponto de interrupção, ele vai confirmar que os dados foram convertidos aí, que os dados foram gravados. E aí eu fecho a minha variável, limpo a minha variável e fecho meu banco de dados. Então, vamos abrir aqui a tabela para ver se os dados foram realmente gravados. Então, na tabela novo formato, está aqui os registros gravados. Vamos excluir aqui um deles, tá? O 1254, por exemplo. Eu vou excluir e vou executar novamente a função. Então, o que ele vai fazer? Ele vai gravar novamente, mas somente o 1254. Ele vai ignorar os demais registros porque a contagem aqui vai ser diferente de 0. Então, vamos executar novamente aqui. Então, vamos lá na tabela, atualizar aqui. Tá aqui, ele gravou novamente o 1254. Se eu tentar gravar novamente, ele vai ignorar porque não tem nenhum registro novo para gravar. Todos ele vai identificar que já existe. Então, ele não vai gravar mais nada, apesar dele ter dado a mensagem de confirmação. Aí eu vou na minha planilha de Excel. Vamos abrir ela novamente aqui. E vou inserir novos registros aqui. Vamos colocar aqui o registro 1242. Tá? 1242. Vamos colocar aqui 1359, 1652. Então, estou colocando vários registros aqui. 1901. Então, 2010, por exemplo. Vamos fechar aqui a planilha e salvar e vamos executar novamente nossa função. Ver o que vai acontecer. Executei novamente a nossa função e vamos aqui fazer uma atualização. Então, todos os dados novos que eu inseri lá na planilha foram novamente gravados aqui, já com o formato que eu defini. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha aí ajudado o Jefferson e que vocês também tenham entendido essa função aqui que está executando esse processo. Tá?
deem um joinha no vídeo, curtam aí, se inscrevam no meu canal para novas videoaulas. Se tiverem dúvidas aí, podem mandar no meu e-mail, tá? Deixa eu passar aqui a função para vocês de modo bem tranquilo para vocês copiarem, tá? E até a próxima videoaula aí, para a gente aprender mais Axis com VBA. Muito obrigado.